Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Juicela Cast. Eu sou a Gabriela Pestano, trabalho na gestão do escritório de Juicela e hoje, juntamente com o diretor do escritório, Ítalo Reginato, temos a honra de receber o Lucas Meirer. Lucas, nos últimos 20 anos, trabalhou em várias empresas com referência global, como a Yara, a Cofco, a PwC, e atualmente é Head Global de Tributos e Preços de Transferência na Yoast. Então, seja muito bem-vindo, Lucas. Muito obrigada por ter topado fazer esse podcast aqui com a gente. Pela tua trajetória, a gente vê que tu tem uma conexão muito forte com o direito tributário, mas também com essa experiência internacional. Isso sempre foi um objetivo? Lá no início da tua carreira, tu sempre pensou nisso? Era um marco a ser atingido? Ou foi acontecendo naturalmente ao longo da tua carreira? Bom, olá a todos. Obrigado pelo convite. Um prazer estar conversando aqui com vocês. E eu estou aí um amigo de longa data, de muitos anos. E também há muitos anos conheço, acompanho o trabalho do Juicela. Então, estar conversando com vocês aqui, para mim, é um grande prazer. Quando tu me pergunta isso, eu penso que na minha carreira, na minha vida, eu sempre tive muita vontade de ter uma experiência internacional. Então, desde os tempos de escola, eu tentei fazer um intercâmbio quando eu estava na escola, acabou não sendo possível na época, mas foi uma coisa que eu sempre guardei comigo, a vontade de lidar com pessoas de outros países, de outras culturas. Então, quando eu comecei a minha carreira, eu já tinha, de certa forma, essa vontade guardada, essa ambição de um dia poder realizar esse sonho que era de estar morando em outro país, de viver em uma outra cultura, de me expor naquelas situações assim do dia a dia em um ambiente diferente, desconhecido. Eu sempre tive muita curiosidade de saber como seria fazer as coisas em um ambiente desconhecido. Ah, muito bom. E a gente viu, que então tu misturou a questão do direito e também da contabilidade e também muitos cursos, executivos para te auxiliar nessa trajetória, eu acredito. Foi assim? Foi pensado ou foi acontecendo naturalmente? Eu acho que uma combinação de ambos, porque eu comecei a faculdade de Direito, comecei a estagiar em escritórios de advocacia e, de certa forma, durante aquele tempo, eu meio que senti uma dificuldade de conseguir relacionar a atuação no direito com uma vida mais internacional, porque há 20 anos atrás, eu acho que poucos eram os escritórios de advocacia que realmente tinham uma atuação internacional, que trabalhavam de verdade com clientes, de outros países. Eu acho que, hoje em dia, os escritórios de advocacia no Brasil eles estão muito mais internacionais do que eram na época. Então, começa a faculdade de Direito e uma das primeiras ideias que eu tenho é o Instituto Rio Branco. Porque eu penso, de repente, uma carreira de diplomacia, eu poderia alinhar essa minha vontade de ter exposições no exterior com o curso de Direito que eu estava fazendo e estava gostando. Então, eu começo a minha trajetória em escritórios de advocacia, mas pensando em estudar para uma carreira de diplomata. E isso vai me acompanhando durante alguns anos, até que um dia eu vejo um cartaz de uma Big Four na faculdade e eu não sabia exatamente o que uma Big Four fazia. Então, eu lembro que mesmo na hora que eu vi aquele cartaz, eu fui direto para o laboratório de informática e fui entrar no site dela, o site que estava ali, para ver o que é esse cartaz que está em inglês, que fala de negócios, que fala de operações internacionais e que está buscando estudantes de direito. Então, ali eu descobri o mundo das Big Four. Na época, eu acho que era a transição de Big Five para Big Four. E fui conversar com pessoas que conheciam, que tinham mais informações, que tinham trabalhado. E passei a descobrir uma possibilidade nova de carreira. Sim, te abriu um leque diferente. Que eu desconhecia, que eu não imaginava que existiria. E ali eu vi que eu teria possibilidades e que muitas das características que eu tinha se alinhavam com o perfil que eles estavam buscando. Isso é uma coisa muito interessante, Lucas. E, primeiro, prazer, a gente ter aqui, meu amigo de longa data e
fomos colegas, né, contemporâneos aí na PwC. Mas isso é uma coisa muito interessante que tu está falando, porque grande parte das pessoas que começam a sua carreira em Big Four inicialmente não sabem o que uma Big Four faz, né? Então, muitas vezes não tem uma relação com a profissão, aquilo que escolheu para estar cursando. Isso é muito interessante porque por diversos motivos, né, motivos diferentes, cada um foi sendo levado para aquele caminho durante a faculdade. Ali a gente tem um grupo com expectativas distintas, mas que todos têm um perfil muito similar em querer crescer na carreira e atingir seus objetivos. Sim. E é uma porta muito interessante, né? Então, o Lucas, com esse viés de buscar uma carreira internacional, né? Eu, por exemplo, eu queria, formado em contábeis, cursando contábeis, aprimorar meus conhecimentos em contabilidade, me destacar a partir disso também. Então, é algo bem interessante, assim, que une um monte de pessoas que muitas vezes não têm uma noção do que espera. Sim. E tem as coisas muito boas que a gente fala e tem também um aprendizado que ele é muito bom, mas constante, árduo e pesado, né? A gente é muito exposto logo cedo ao mundo real, né? Assim, a questão profissional muito mais forte em relacionamento com o cliente, né? E eu acho que antes mesmo de eu entrar, Ítalo, aquilo já foi muito importante porque eu vi a possibilidade, eu me cadastrei no processo, eu participei das dinâmicas, eu me vi naquele mundo e eu não passei. Sim. Então, eu acho que ali começou o meu aprendizado de carreira, que me guia até hoje, de que as coisas não são fáceis e de que a gente precisa correr atrás. Porque a partir daquele momento que eu recebi aquele não para algo que eu sequer sabia que existia, mas que passei a querer muito, eu fui atrás de entender o porquê eu não teria passado. Mas quais são realmente as características que as empresas buscam, quais são as competências, de que maneira eu tenho essas competências, preciso dar uma melhorada nesse meu inglês ou não, tem alguma outra competência que eu preciso desenvolver. E ali, sabendo que existem 4 dessas empresas, no ano seguinte eu me cadastrei nas 4, só que aí eu realmente vim bem preparado. Eu sabia exatamente o que eles estavam buscando, eu sabia como me portar na entrevista, eu sabia detalhes das empresas, das pessoas que estavam me entrevistando. Por quê? Porque eu fui atrás, porque eu fui falar com pessoas que os conheciam, eu fui falar com clientes, com ex-funcionários. Eu movimentei uma rede para tentar me preparar, porque eu tinha o foco de entrar ali. E daí, no ano seguinte, eu consegui entrar. Essa tua fala é muito interessante, Lucas, porque a gente vê hoje em dia, e acho que não querendo estigmatizar os jovens, mas essa coisa imediata, né? De eu quero agora. Então, a tua fala relata 2 coisas muito importantes, que é planejamento e preparação, porque a gente sabe que para tudo na vida o ideal é que tu te prepare e te planeje. E também a questão de paciência, né? Saber, a porta não abriu, mas ali na frente, se eu me preparar, ela vai abrir. Eu tenho que ter um pouco de paciência. Eu acho que isso desbloqueou em mim uma regra importante assim, da vida, que se a gente realmente se nos esforçarmos, se fizermos as coisas certas, as coisas vão acontecer. Uhum. Mas na época não foi fácil, tá? Eu acho que eu lidei com uma frustração, assim como diversas vezes na minha carreira, eu tive que lidar com frustrações que na época pareceram muito ruins, que eu tive que ter paciência, às vezes saí um pouquinho de cena, respirei, dei um tempo, dei uma semana, 2, agora vamos de novo, agora vamos valendo, porque dessa vez vai dar certo. A resiliência é muito importante, né? Porque eu vejo que hoje poucas pessoas têm resiliência e querem tudo para ontem. E acho que tem essa vontade também é algo muito importante, que hoje em dia as pessoas ficam esperando um pouco cair tudo, né, do céu. Sim. Assim, vai acontecer. Uma hora vai dar. Tanto atrás, o Lucas estava comentando todo o esforço que ele fez, principalmente a partir da negativa, né, não deu certo, e o quanto vamos preparar. E eu me lembrei que nessa época da minha tentativa, né, de ingressar numa Big Four, que eu era estagiário numa empresa menor de auditoria, aqui na PUC, eu todo mês largava meu currículo no correio, porque eu não sabia nem quando existiria um processo de seleção. Uhum. Né? A gente não tem o acesso à informação que a gente tem hoje. Sim. Né? E eu largava todo dia o currículo ali, porque um dia vão me chamar e eu vou trabalhar numa empresa dessa. Mas essa perseverança, essa vontade também é algo que a gente sempre teve, né, para buscar os nossos objetivos, assim, é algo que é muito importante, né? Porque as coisas não caem do céu, né?
Bom, Lucas, mas daí tu entrou no ano seguinte, como é que foi esse início de carreira, né? Bom, tu tinha trabalhado no teu escritório anterior, era de tributário ou não? Sim, eu tinha tido uma experiência com tributário, ao menos, mas se abriu um mundo muito diferente, tá? Um enfoque totalmente contábil, então, recém entrei, eu estava me formando em Direito, então imediatamente passei a estudar contabilidade e me envolvi em diversos projetos no interior do estado, em São Paulo. Então, uma vida que eu não conhecia, se abriu diante de mim, tá? E aquilo passou a fazer muito sentido. Eu olhava para aquilo e pensava assim, pô, eu realmente gosto de estar aqui e eu realmente me vejo aprendendo, me vejo contribuindo. E então foi um período muito, muito legal, que diversas oportunidades se abriram. E durante esse momento, mesmo na minha carreira na Price, então o meu foco continuava sendo ter alguma exposição internacional. Então existiam alguns programas dentro da empresa, eu tentava falar com as pessoas, tentava me cadastrar, me inscrever para participar, para posições que tinham temporárias em escritórios em outros países, no Brazilian Desk, em outras PwCs pelo mundo. Então, eu sempre estava tentando alguma posição fora. E também, o que muito se falava na época é que, por ser um escritório, Porto Alegre ser um escritório menor, era um escritório que as pessoas tinham um limite de tempo e de desenvolvimento e em algum momento da carreira elas precisavam ir para São Paulo. E muitas pessoas viam isso como uma coisa negativa e eu via isso como uma coisa positiva. Eu não via a hora de chegar a minha vez de ir para São Paulo. Eu realmente tinha vontade desde o início de morar em São Paulo, porque eu sabia que era um mercado maior, que é um lugar onde eu teria mais oportunidades, onde eu teria mais exposição. Perfeito. E daí, a partir daí foi, né, almejando isso. E quando é que tu finalmente conseguiu ir para o exterior? Como é que foi a trajetória deste momento até chegar, né, na Holanda, onde eu tu acho tá que tiveram atualmente? algumas etapas antes, tá? Surgiu uma oportunidade muito interessante na Yara International. A Yara é uma empresa que, à época, a matriz no Brasil, ela estava em Porto Alegre. E ela estava passando por um momento de reestruturação. Então, eu fui convidado para me juntar à Yara, cuidando de um escopo que, na época, era mais limitado, era a parte de imposto de renda apenas, transfer pricing. E a mudança para a Yara foi também uma mudança muito positiva, porque foi uma empresa onde eu pude me desenvolver muito enquanto profissional. Foi onde eu realmente comecei a colocar em prática o meu conhecimento de idiomas, onde eu realmente comecei a trabalhar em outras línguas de verdade. E eu sempre tinha feito cursos de inglês, eu falava inglês bem, Sim. mas eu não era fluente. Nada como dia a dia, né, de exercitar. No sentido profissional, sabe? E, de verdade, apesar de eu ir bem em todos os testes que tinha, se alguém me mandasse um e-mail, vamos marcar uma reunião, um cliente americano, eu me sentia desconfortável. Eu não me sentia confortável falando. Se não era o teu dia a dia, né? Tu não tinha o costume, embora tu dominasse a língua, mas tu não tinha o costume de utilizar no trabalho. Eu entrei na Yara vendo pessoas utilizando a língua com mais conhecimento que eu, com menos conhecimento que eu e usando melhor do que eu. Então eu pensei, o que adianta eu tirar uma nota boa em qualquer TOEIC, TOEFL e etc., se eu não consigo me comunicar? Então, eu fui atrás no sentido de que eu me comunicava por e-mail, por mensagem com as pessoas. Daí, um dia eu pensei assim, botei ali, posso te ligar para te explicar? Sim. Vou me expor. E eu coloquei, posso te ligar? Você te impôs e me arrependi na hora. Posso te ligar? Que eu inventei hoje. Isso. Mas eu pensei, vou tentar e depois eu vou formalizar por e-mail se não entendeu. E fui e deu certo. Gaguejei, falei com sotaque, usei palavras inadequadas e a pessoa entendeu. Mais um desbloqueio. Eu falo inglês. Tá? E daí, a partir daquele momento, eu passei a fazer isso sempre.
Então, eu deixei de tentar explicar coisas difíceis no e-mail, nas mensagens, e passei a marcar reuniões, e depois da reunião, mandava um sumário por e-mail para evitar qualquer desentendimento, mas a partir dali, eu me permiti falar inglês, porque eu vi que eu conseguia. Sim. Tá? Mas eu precisei tomar um passo que eu mesmo me coloquei numa situação desconfortável para mim. Ô, Lucas, e isso eu não me recordo, porque a gente conversou muito nessa época, né, de transição. Pô, vou sair de uma Big Four, onde eu tenho uma posição interessante, tenho possibilidades interessantes, construir uma carreira muito positiva. E aí teve a mudança para a Yara, mas tu tinha essa percepção do quanto tu teria acesso à questão internacional da Yara. Eu não me recordo muito se tu percebeu isso ao longo da tua trajetória lá, ou antes já tinha sido dada uma sinalização nesse sentido. Esse processo foi assim, Ítalo. Eu fui contatado por uma empresa de headhunter, tá? E quando eles me deram a descrição da vaga, da posição, aquilo não me pareceu interessante. Eu olhei para aquilo e pensei, não, eu estou numa posição mais sênior aqui, eu acho que isso aqui realmente não Já era gerente na praça. Sim, né? eu já estava há 3 anos de gerente. Quando eu olhei aquela posição, aquela descrição, aquilo não me seduziu, de certa forma. E eu voltei com esse feedback para o Headhunter e ele falou, Lucas, por favor, vai lá e fala com as pessoas e depois tu me dá a tua resposta, mas primeiro conhece eles. E aí, quando eu fui lá, quando eu conheci a empresa, quando eu vi o potencial da empresa, quando eu conversei com os líderes, quando eu fiz a entrevista com o CFO, aí sim eu voltei dizendo, eu preciso trabalhar com essas pessoas. É uma grande empresa, é uma empresa realmente internacional. O CFO, ele é uma pessoa muito rápida, muito dinâmica, que teve uma carreira meteórica e que realmente entende de impostos e entende do negócio, e eu vou aprender muito estando com ele. Então, aquilo sim me seduziu. Aquela conversa, quando eu voltei daquela entrevista, eu liguei para o Headhunter e falei, olha, tu tinha razão. Dá um jeito de me colocar lá dentro, eu realmente gostei. Agora eu quero. Agora eu quero. Eu quero, não posso mais perder. Ah, perfeito. E daí, então, da Yara, depois passou para Cófico. Isso. A Yara foi uma empresa que eu tive muitas oportunidades. Eu pude tocar projetos muito interessantes, participar de implementação de SAP, participar de projeto de renovação da cultura organizacional. Foi uma empresa que a gente reestruturou a área de tax, a gente juntou departamentos, a gente buscou o contencioso tributário que estava dentro do jurídico, trouxe ele para o tributário. A gente fez 2, 3 M&As no período, aquisição de grandes empresas. Então, tinha equipe em Porto Alegre, tinha equipe em São Paulo, tinha equipe no interior de São Paulo, tinha equipe espalhada pelo Brasil. Assim, a equipe de tax chegou a ter, acho que 60 pessoas no tempo que eu estava na Yara. E fomos, claro, otimizando as equipes, buscando as sinergias com as aquisições. Então, foi um período muito diverso. Nos 5 anos que eu fiquei lá, eu fiz muita coisa diferente. Eu fui exposto, eles me deram oportunidade de muitos projetos diferentes. Então, foi um período de muito aprendizado. E aí surgiu um convite da Cófico. A Cófico é uma multinacional chinesa que fez algumas aquisições grandes, mundiais, a nível mundial, para diversificar a operação deles, e entrou na operação basicamente de trade de commodities agrícolas. E a Cófico passava por um momento que queria fazer grandes investimentos no Brasil e queria reestruturar a sua área de tax. Então surgiu esse convite para eu mudar para São Paulo, tá? Naquele momento, era um momento pessoal que estava um pouco confuso na minha vida. Então, como vocês sabem... Muitas mudanças, né? Eu estava passando por muitas mudanças. A gente tinha tido os trigêmeos, então eu já tinha um filho ele estava quase fazendo 2 anos quando nasceram
os trigêmeos, tá? Os trigêmeos nasceram, foi um período que eu estava na Yara, e foi um período de bastante crescimento pessoal, tá? Porque foi um momento que, ao mesmo tempo que pessoalmente foi difícil, eu acho que eu aprendi com isso a separar melhor o que realmente é um problema, o que realmente é importante na vida. Então, eu me desenvolvi muito como pessoa com o nascimento deles, mas eu me desenvolvi ainda mais também como profissional, porque eu parei de sofrer com problemas profissionais, com decisões tomadas ou a tomar, e eu passei a tomar as decisões de uma maneira muito mais objetiva e muito mais clara. Quais são as opções que a gente tem, quais são os impactos, podemos fazer, não podemos fazer? Fazemos, se der certo, deu certo, se não deu certo, corrige. Te deu uma maturidade profissional, até porque tu não tinha tanto tempo para ficar sofrendo em relação àquilo, porque tu tinha a tua vida pessoal muito dependente da tua atuação também, né? Então, minha vida pessoal ela ficou atribulada por um tempo e chegou um momento que, com a chegada deles, a gente chegou a pensar assim, nossa vida mudou. Vai ser muito difícil que a gente consiga sair do Rio Grande do Sul, porque a gente tem a família aqui, a gente tem os avós aqui. Então, é muito improvável que com 4 filhos pequenos a gente consiga mudar de estado, quiçá mudar de país. E aí passou 1 ano, passou 2 anos, e quando eles estavam com 2 anos, surgiu esse convite da COFCO para a gente ir para São Paulo. Foi um pouco antes da pandemia, né, Lucas? Foi um pouco antes. Eu mudei em junho de 2019. Então, naquele momento eu pensei, é loucura, mas por que não? Sim. Entendeu? E aí a gente mudou para São Paulo com 4 crianças. Os trigêmeos tinham 2 anos, o mais velho tinha 4. E eu assumi como o Head de Tax da COFCO no Brasil. COFCO é uma operação gigante, então a COFCO tem um faturamento aí de 100 bilhões de dólares por ano. A operação no Brasil era muito grande. Ela vinha do merger de 2 entidades legais, então ela tinha uma questão cultural vindo gente de uma empresa, vindo gente de outra, outras pessoas vindo de mercado, ainda a implementação de uma cultura corporativa chinesa. Então, era uma operação bastante complexa e eu gosto de desafios, sabe? Eu gosto de resolver problemas, então eu me vi encaixando bem ali, tá? De poder ajudar a reestruturar as entidades legais, poder reestruturar a operação no Brasil, e comecei também a me expor bastante em operações internacionais. E ali, passados 2 anos, um pouco menos de 2 anos, porque eu vim quando eu completei 2 anos. Então, eu estava 1 ano, 1 ano e meio. Na COFCO começou a surgir, então, essas conversas de mudar pela COFCO para a Holanda, para integrar, então, o time de tax global, sendo responsável global pela parte de imposto de renda e de transfer pricing. Isso aí foi uma coisa, Lucas, que dentro da tua atuação ali na COFCO, tu já começou a buscar essa exposição também com o exterior para mostrar o teu potencial e também casar com os teus sonhos lá desde o início da tua carreira, né? Era uma porta importante ali, né? Não, sem dúvidas. Eu sempre senti, tanto na Yara quanto na COFCO, eu sentia que os heads de tax, eles ficavam um pouco carentes de informação do Brasil e de transparência do Brasil. O Brasil é muito complexo. Então, para o grupo, o Brasil chega a ser assustador, tá? E muitas vezes eles pretendem não saber o que acontece no Brasil
para não precisar se envolver, porque se Sim. envolver é muito difícil Sim. e é arriscado Sim. e vai invariavelmente você vai ter problemas no Brasil e você vai precisar resolver os problemas Vai no demandar Brasil. tempo, atenção, foco. Isso. E é muito difícil para alguém que não conhece a língua, que não conhece a cultura, ajudar a tomar decisões no Brasil. Então, em todas as minhas experiências, eu sempre senti que o headquarters se sentia carente de confiar no Brasil, no sentido de ter um mínimo entendimento do que está acontecendo e a confiança de que as pessoas que estão lá estão tomando as decisões certas. Então, eu sempre me esforcei muito para fazer isso, para passar confiança. Então, eu já recebi feedback dizendo, Lucas, tu não pode contar um problema para eles de maneira tão clara, sem a gente ter uma solução, sem a gente ter... Eu já recebi assim, Lucas, não seja tão verdadeiro de falar logo o problema enquanto a gente ainda não entendeu o que pode fazer. Mas eu entendo que não, eu entendo que é o contrário. Sim. Até porque se as pessoas entenderem, elas vão poder ajudar a resolver, né? Exatamente. Então eu entendo, não, a gente precisa ser transparente. Claro que eu não vou transferir uma responsabilidade que pode ser do Brasil, mas eu sempre gostei de avisar as pessoas que um problema pode acontecer, ou até uma coisa boa pode acontecer, sabe? Surpresas boas ou ruins, elas são negativas. Uma empresa não pode receber surpresas. Mesmo, ganhamos um processo judicial, podemos reconhecer um crédito. As pessoas têm que saber que existe um processo judicial em andamento e que em algum momento a gente pode vir a ganhar e pode vir a reconhecer um crédito. Não pode ser uma surpresa que num determinado trimestre a gente tenha um ganho ou uma perda no resultado que a matriz não saiba tinha ciência, que ela vinha. Então, eu sempre pautei por essa transparência. E a forma que eu me posicionei na Cofco, de forma transparente, tentando evidenciar os problemas, tentando antecipar os problemas, chamou a atenção do Headquarters, dizendo, a gente pode implementar isso em outros países também, a gente pode olhar com esse mesmo viés para outros países. Então, eu passei, acabou casando tudo bem de eu conseguir mudar para a Holanda e daí assumindo, então, a parte de imposto de renda dos demais aí 40 países que a Cofco operava. Eu sei que a gente depois vai falar um pouquinho também sobre pessoas e tudo, mas me chamou muito a atenção dessa leitura do Lucas de entender a necessidade do restante da empresa, né? E não só a realidade cultural no Brasil, mas como que ele deveria se comunicar, entender e perceber o que eles esperavam, né, daqui. Isso permitiu com que se destacasse, né, em termos de comunicação. Eu acho que isso não diz respeito só a quem quer uma carreira global, uma carreira internacional. Isso diz respeito a um perfil de profissional como um todo. Porque essa questão de clareza, essa questão da surpresa lá no escritório, eu falo muito. Quando chega alguém e me conta uma coisa que eu já sei, eu fico tranquila. Eu digo, olha, pra mim, problema é quando eu não sei. É quando é uma surpresa. Alguém tá me contando uma coisa que eu já sei. Tá bem, tá mapeado, a gente tá vendo como solucionar. O que não tem solução selecionado está, mas a gente tá ciente, né? Então, esse teu perfil é um perfil de profissional. Não só, acho que uma dica pra quem quer uma carreira global, mas também pra quem quer ser um profissional exitoso, né? Ter uma carreira bem-sucedida, né, Lucas? E falando um pouco dessa questão de quanto o tributário contribui para uma empresa, né? O quanto o tributário é responsável pela sustentabilidade de uma empresa que é global, como, né, era a Yara, como é a Cofco e como é a empresa Yoast, né, que tu está atualmente. A parte tributária, ela é essencial na operação de qualquer empresa e eu ainda vejo muitas grandes empresas não dando o devido valor para a área de tax. Eu ainda vejo muitos profissionais de tax sendo extremamente operacionais e vejo decisões de negócio sendo tomadas sem tax estar na sala, tá? E eu acho que aí existe uma mudança de comportamento que é necessária de todo mundo que está envolvido. Porque eu vejo muitos profissionais, muitos colegas de tax falando, na minha empresa o tax não é valorizado, mas a pergunta que eu devolvo é, como é que tu te comporta
dentro das oportunidades que tu tem. Tu realmente, nas oportunidades que tu tem, tu realmente agrega valor, tu mostra que tu conhece do negócio, que tu está buscando alternativas, ou tu simplesmente traz um monte de riscos, porque eu consigo barrar qualquer negócio, qualquer operação, trazendo riscos se eu quiser. Tá? Eu consigo dizer que tudo é arriscado, porque realmente é. E não é só no Brasil, é em diversas outras jurisdições. Quando a gente vai para operações envolvendo diversos países, a gente vai ter riscos de estabelecimento permanente, a gente vai ter riscos de VAT, e muitas vezes nós precisamos encontrar soluções. E eu vejo muitos colegas de techs que dizem que não conseguem ter uma atuação estratégica dentro das suas empresas, mas quando eles têm a oportunidade de mostrarem que o Tex é estratégico, eles podem perder essa oportunidade simplesmente trazendo um monte de riscos que podem ou não se materializar, mas sem trazer as alternativas. Então, eu aprendi, eu tive assim, o grande prazer de trabalhar com muita gente competente ao longo desses anos, e uma das pessoas que eu trabalhei, o que eu aprendi com ele é que o negócio, ele não quer saber nenhum aspecto técnico, ele não quer saber se é uma coisa, ele quer saber se vai dar certo no final, tá? Então, eu preciso, enquanto techs, falar a verdade no sentido de antecipar todos os riscos, mas eu tenho que traduzir isso de uma forma. A gente pode fazer, talvez aconteça isso, mas a gente vai defender dessa forma, e eu entendo que no final vai dar certo. A gente não vai precisar pagar, a gente não vai ter nenhum impacto no resultado. E eu preciso ser o dono dessa decisão e dizer, podemos fazer ou não podemos fazer. Se o negócio vai decidir fazer de um jeito diferente, outro, tudo bem. Mas eu preciso dizer se ele pode ou se ele não pode. Eu não posso dizer para o negócio, tem risco aqui, tem risco acá, veja qual... 50%. 50% o risco é possível. Veja bem, acredito e não dá mais. Eu preciso dizer, vai dar certo. A gente, se der errado, quais são as alternativas? Se der errado, a gente vai defender. E se a gente defender, a gente tem um bom caso. Isso. Tá? Ou não. Aqui, pessoal, daria para fazer, mas eu não recomendo, porque se isso for questionado, nossos argumentos não se sustentam, podem ser derrubados facilmente. Fica muito grande, né? Não recomendo que faça. E talvez o negócio possa vir a fazer ou não, mesmo que você não recomende. Mas eu entendo que a parte de techs tem que dar soluções, tem que dar alternativas, tá? E isso eu sempre falo para os times que eu converso vocês estão representando todo o time de techs em cada interação, em cada reunião que vocês participam, vocês têm a chance de mostrar que a gente agrega valor da forma como vocês perguntam algo, da forma como vocês concluem, da forma como fazem a ata da reunião, como definem os próximos passos. Sejam estratégicos, mostrem para o negócio que a gente está aqui para realmente gerar valor. Tá? Perfeito. Isso já indo para a parte de cultura, de pessoas, né? É justamente isso que eu ia te perguntar, Lucas. Como que esse teu perfil de, né, passar confiança, de estar numa área que tu entende que é estratégica para o negócio, e tu consegue nas oportunidades que tu teve, né, mostrar isso, tanto pela questão do posicionamento, que é dizer sim, vai, por quê, e qual o obstáculo que pode ter e como tu ia superar esse obstáculo. Como esse teu posicionamento tenta passar para tua equipe, assim, para que tu forme, né, novos líderes que tenham esse posicionamento que é tão importante pros negócios, né, como um todo. O que eu sempre tento dentro dos meus times é mostrar a minha visão, tá? O que eu entendo, sempre aberto a ouvir posições diferentes, tá? Mas eu sempre tento, desde o início da minha carreira, eu sempre tentei explicar o porquê das coisas estão sendo feitas daquele jeito. Então, eu sempre tentei achar valor em qualquer tarefa, porque todas as tarefas que a gente está fazendo desde o início da carreira, elas se complementam e elas são necessárias para uma etapa posterior. E hoje em dia eu posso estar numa posição que eu preciso ficar
planilhando uma informação, analisando uma informação, o que é cada vez mais raro, porque cada vez mais a gente tem automação, a gente tem inteligência artificial, mas em algum momento eu vou estar em posição de receber as informações e de tomar uma decisão. Então, toda vez que tem uma tarefa que ela é parte de um todo, eu tento explicar o todo. Eu tento explicar o que a gente está pensando em fazer, qual é o objetivo e por que a gente precisa. E eu tento mostrar a forma como eu tomo a decisão. Que não é necessariamente a mais correta, mas é a forma como eu penso. O racional, né? Para ajudar as pessoas. É o meu racional, tá? E tudo bem, eu estou aberto a ouvir outras posições, mas eu tento explicar qual é o meu racional para que as pessoas possam se utilizar dele, se convir, ou criticá-lo se achar que é o momento, mas entender o porquê eu fiz uma coisa e não fiz outra, para que se um dia elas tiverem que fazer sozinhas e eu não estiver lá, elas possam se utilizar disso, caso queiram, caso seja necessário. Então, uma coisa que eu me orgulho, por exemplo, é que todas as transições de carreira que eu fiz, nunca a minha vaga foi reposta por alguém do mercado. Sim. Então, nas empresas que eu saí, pessoas do time estavam prontas e assumiram de maneira maravilhosa as carreiras, estão lá até hoje. Então, isso, para mim, é um reconhecimento de que algo deu certo, que as pessoas gostavam do que faziam, tanto que continuaram e que estavam completamente prontas para assumir as posições e que estão aí desempenhando muito melhor do que eu estava. Então, eu fico feliz com isso, eu fico feliz de ver que realmente essas pessoas estão indo tão bem, estão felizes nas suas posições. Isso é muito necessário, né? Porque a gente sempre fala, tá, tu quer crescer, tu quer ir pro próximo passo, mas tu tá preparando alguém para assumir a tua bancada, porque sem tu preparar, tu vai ser sempre indispensável e nunca vai conseguir crescer, né? E tem uma questão que eu acho super importante, que o líder ou a pessoa que está num cargo acima, ela gosta de treinar as pessoas, ou gostaria que as pessoas seguissem, né, as suas diretrizes, está aberta a treinar. E muitas vezes tem essa barreira, né? Eu não vou perguntar, eu não vou me envolver. Não, o líder, ele gosta de ensinar, ele quer preparar pessoas melhores do que ele, né? E isso é muito importante dos profissionais, principalmente que estão começando a carreira, perceberem isso, né? Ter o interesse genuíno em aprender, que o líder ele vai estar disposto a ensinar, né? Ele quer, ele precisa daquilo ali. Principalmente quando você vê no time aquela atitude de alguém que quer realmente aprender, sabe? Não custa ensinar, né? Dá prazer, né? Eu tenho prazer de explicar qualquer coisa quando eu vejo que a pessoa não está simplesmente fazendo uma tarefa, ela não está simplesmente cumprindo ordens, né? Seguindo o script. Ela quer entender aquilo, ela quer saber o porquê. Então, isso dá prazer de trabalhar em times assim. Eu sempre preferi trabalhar com pessoas que têm a atitude que eu entendo correta, aquela atitude de entregar mais, de fazer as coisas, que se sente realizada quando a gente faz um projeto legal, sabe? Do que com alguém que tem um conhecimento técnico gigantesco, mas que não saiba converter aquilo com uma atitude positiva, que não saiba utilizar aquilo, transmitir aquilo para outras pessoas. Então, para mim, essa questão da atitude mesmo sempre foi muito importante. Perfeito. E Lucas, né, tu comentou da questão da PwC, da Yara, o quanto foram uma escola profissional para ti, o quanto pessoalmente tu teve a escola da vida, né, ao ter os trigêmeos, né, ao estar ali numa realidade tendo que trabalhar e ao mesmo tempo ter 4 filhos para cuidar, para criar e para pensar no futuro. Então, teve muito esses senões de tipo, e agora com essa situação que eu tô, será que eu vou conseguir? Bom, aí mostrou que conseguiu, né? Então foi para São Paulo, depois foi para Holanda pela Cófico. E daí como é que tu chegou onde tu está hoje na posição, né, de Head Global da Just? Então, a Just, ela é uma empresa alemã, ela é listada na Bolsa de Frankfurt e ela recentemente adquiriu a IVA. Então, eu estava trabalhando na IVA nos últimos 3 anos, responsável por toda a parte de tributação, de transfer pricing da IVA. A IVA é uma empresa holandesa com 45 anos de existência, uma empresa bem internacional. A IVA ela já operava em 40 países, tinha operações aqui no Brasil, em Caxias do Sul, no Rio de Janeiro. E durante o ano passado todo,
foi um período aí de negociações com a Yoast, então projetos legais de due diligence, de preparação para uma venda. A gente tinha, então, 2 private equities que detinham a participação na IVA e que estavam de saída. Então, o ano de 2024 foi um ano muito complexo e desafiador, né? Por causa dessa due diligence, por causa dessa negociação. Um período de incertezas. Sim, porque ele vem com um componente de incerteza. Eu estou trabalhando e dando o meu melhor para quem, por quê, né? O que vai acontecer. Primeira vez na vida que eu estava sentado na cadeira de quem está sendo vendido. É verdade, porque todos os outros... Eu já tinha sido comprador diversas vezes pela Yara. Eu já tinha trabalhado diversas vezes em M&A pela PwC. Mas agora, pela primeira vez, eu estava sentado na cadeira de comprado. E o que eu resolvi fazer? O meu melhor. Então, assim, eu resolvi organizar tudo da parte tributária, compartilhar tudo da parte tributária da maneira mais transparente possível, mostrar conhecimento dos problemas ou das questões tributárias que a gente tinha mapeado, de tudo que tinha acontecido no passado, muitas coisas que tinham acontecido antes de eu entrar, coisas que aconteceram no meu tempo, mas eu resolvi assim, eu vou mostrar que eu tenho a parte tributária do grupo bem mapeada, bem controlada, e que eu até acredito que ela possa, inclusive, melhorar, que talvez a gente não tenha melhorado por falta de recursos, mas que existem ainda melhorias que a gente pode fazer. E com isso veio essa integração, e com essa integração a Yoast, ela era uma empresa que tinha, o CFO da Yoast tinha o interesse de aprimorar a área tributária da Yoast, de melhorar os controles tributários, de melhorar a operação tributária, e com isso eu acabei sendo apontado então como head global de tax para a Yoast. E ali a gente está falando, então, de, no total, combinado, IVA com a Yoast, a gente está falando de 50 jurisdições, algo como 100 entidades legais em diferentes países. Uma coisa bem interessante me chamou a atenção, que o Lucas, quando ele começou a trabalhar na Yara, principalmente, né, ele percebeu a dificuldade que tinha em não ter tanta transparência na comunicação, né? E o quanto isso foi relevante para o teu crescimento profissional dentro da Yara e para o mercado. E tu aplicou a mesma coisa numa posição que talvez não fosse a melhor, a favorável para ti. E, olha, eu já participei de muitos casos assim de empresas que foram compradas e dificilmente a parte que foi comprada permanece ou assume uma cadeira tão importante dentro da empresa que adquiriu, né? E isso é algo bem interessante, assim, porque mostra uma maturidade profissional e que o outro lado enxerga isso. Opa, peraí, tem alguém diferente aqui. Sim. Tem alguém diferente aqui. E muito feliz agora com a nova função, com a nova empresa. Uma empresa que tem uma cultura muito interessante de crescimento, de cuidado com as pessoas, de resultados também. Então, uma combinação legal assim, de negócios, mas também de pessoas. E feliz com a autonomia de estar podendo estruturar a área de tax dentro da nova empresa, mostrando resultados, mostrando que tax tem toda a parte de compliance, que é muito importante, que tax pode trazer o planejamento também, mas que é uma área essencial para a continuidade da empresa, que é importante que tax se envolva em novos negócios, que tax participe da tomada de decisão, e também trazer as questões de tax, fazer uma conexão mais direta entre aquilo que está acontecendo em cada um dos países com o grupo, com a tomada de decisão, com o board que fica na Alemanha. Isso que eu ia te perguntar, assim, né, para quem está nos escutando, almeja essa carreira, né, global, eu ia pedir que tu falasse como que é o dia a dia de um líder global, principalmente nesse quesito de estar lidando com liderados de diferentes culturas, de diferentes países. Como que tu te preparou para isso, assim, né? Como é que é trabalhar com uma equipe tão multidisciplinar num nível, né, cultural, digamos? Cultural, né?
Eu acho que a questão cultural é importante entender as diferenças e aplicar e, de certa forma, mudar a sua comunicação para de acordo com a necessidade, tá? Então, existe um livro muito interessante da Erin Meyer, que é o Mapa Cultural, onde, só por exemplo, assim, ela classifica os diversos países em diferentes dimensões e como, dentro daquelas dimensões, aquele país, na média, ó, Claro. se comporta. Então, assim, existem países que têm uma comunicação mais direta e que você precisa só escutar o que eu estou falando e Captou, foi. é essa a mensagem. Sim. A mensagem é Agora, clara, é aquela existem ali. países que eu vou te falar uma coisa, mas tu precisa olhar como eu estou falando, como eu estou me portando, o que aconteceu antes da reunião, o que aconteceu depois da reunião, porque o contexto tem um alto contexto, é um nível alto de contexto. Tu precisa entender o que foi falado dentro do contexto. E num país, por exemplo, como a Holanda, como a Alemanha, é baixo o contexto o que está escrito. Está escrito, tá? Só que o Brasil já é um país de mais alto contexto. A Índia é um país de mais alto contexto. Países asiáticos, em geral, eles têm um contexto mais alto. Ela classifica, se eu não me engano, são 8 dimensões. Tem a dimensão de gestão do tempo. Países que precisam de uma gestão mais estruturada, ou seja, tudo precisa seguir o seu deadline e que você não deve mudar horas de reunião, que é desrespeitoso eu desmarcar uma reunião contigo porque tu já está programado para fazer. E existem países que é normal e tranquilo eu mudar a hora da reunião. Se eu te disser, surgiu um outro imprevisto, aquilo vai ser bem aceito. Porque não tem problema. Isso. E em diversas formas existe essa classificação. E quando tu começa a entender aquilo, tu começa a te comunicar melhor e também tu entende melhor o que as pessoas estão te dizendo e o que elas estão te dizendo. Então, a comunicação fica mais clara quando tu sabe o que esperar e quando tu sabe o que entregar. E isso é algo que eu tento aplicar. Então, a forma como eu comunico quando eu estou numa reunião com alguém da Ásia, ela é diferente do que a forma como eu comunico com alguém do México. Tá? O nível de brincadeiras, o nível de perguntas pessoais, o nível de informação que eu dou, porque existem culturas que querem mais o contexto e querem saber mais do todo, mas existem culturas que querem a tarefa. Existem pessoas e culturas que culturalmente é melhor ter a tarefa do que ter. Então, eu tento adaptar isso à situação, à pessoa que eu estou me comunicando, à cultura daquele país, para que eu possa ter um resultado melhor de comunicação e que a pessoa se sinta mais satisfeita com aquela interação que a gente teve. E se ela se sentir mais satisfeita com a interação que a gente teve, a gente vai ter um resultado melhor. Claro, a gente vai ter sem dúvida. E não é só legislação, taxa, apuração de tributos, né? A gente vê que isso é quase que uma consequência, né? É o que eu menos faço. O que eu menos faço, se tu for parar para pensar, é tax. Por quê? Porque é impossível eu ser um especialista tributário em diversos países, em 50 países. Só que, ao mesmo tempo, se a gente for olhar, a tributação de imposto de renda, de VAT, ela é muito parecida em todos os países. Existem princípios básicos, existe uma linha básica de você partir do lucro contábil, de você fazer diversos ajustes. Os ajustes vão mudar de país para país? Vão. Mas eles se repetem. A lógica por detrás é muito parecida. A mesma. Então, eu não sei detalhes de tributação da Alemanha ou da Polônia, mas eu sei as perguntas que eu preciso fazer. Eu sei saber, assim, vamos ter que olhar ali, ok, existe alguma política de transfer pricing que a gente precisa aplicar aqui que tenha um lucro mínimo ou não? Quando eu tenho o meu lucro contábil, vamos ajustar ele para o lucro real, eu estou chamando de lucro real, mas para o lucro tributável. As provisões são dedutíveis, não são? Existe limite para a dedutibilidade dos juros ou não? Qual é esse limite? É com base no endividamento? É com base no EBITDA?
as perguntas, elas são as mesmas. mesmas. Então, o que eu preciso é fazer as perguntas corretas, tá? E ter a confiança de que eu tenho as pessoas do outro lado dando a resposta correta, tá? E muitas vezes, então, eu trabalho com os times que, em alguns países, vai ter alguém especialista tributário, vai ter um gerente tributário. Em países menores, vai ser o time contábil, o time financeiro. Então, eu preciso saber que eles têm o conhecimento necessário para responder aquilo e preciso sentir quando é a hora de chamar uma ajuda externa. Pô, de repente, vamos validar isso aqui com um consultor local, vamos buscar alguém que possa nos trazer uma decisão, nos levar a uma decisão mais consciente. Mas se tu parar para pensar tecnicamente de parte tributária, tem pouco, é muito mais uma gestão e uma tomada de decisão em cima daquela informação. E por isso que conhecer a cultura, o teu público, né, o teu time, é a parte mais importante, né? Eu ia dizer que isso não é... Claro que a tua dimensão é muito maior, porque lida com a questão cultural, que a gente sabe que é uma barreira, de certa forma, que te facilita ou te dificulta. Mas é uma questão de gestão no modo geral. Isso que tu tá falando é liderança. Porque tu pode estar aqui com um time que é do mesmo país, mas tu tem que também saber se comunicar a depender da pessoa que tá ali, né? Não, e esse foi um outro desbloqueio que eu tive mudando para lá, Gabriela, porque às vezes a gente pensa assim, eu me formei no Rio Grande do Sul, numa faculdade mais regional, eu trabalhei numa cidade menor, numa empresa menor. E o que aconteceu foi, hoje eu estou sentado lá, lidando com pessoas, com consultores que se formaram nas melhores universidades da Europa, e a gente conversa de igual para igual. Então, às vezes a gente se coloca numa posição de inferioridade, pensando que a nossa preparação não é tão boa. Isso não é verdade. Eu acho que o brasileiro tem uma atitude de trabalho muito positiva, tá? Acho que o brasileiro ele é exposto a muitas dificuldades ao longo da carreira, ao longo da vida, e isso gera algumas características de solução de problemas e de lidar com incertezas que trazem uma vantagem muito, muito significativa no dia a dia, quando você está lidando com pessoas que estão acostumadas a uma situação... Tudo muito redondinho, né? Tudo segue o mesmo plano, dá sempre, acontece o mesmo resultado. Não? Isso. Então, eu acho que nós, brasileiros, quando estamos dentro de uma organização internacional, uma das grandes qualidades que a gente tem é a de lidar com incertezas, a de lidar com adversidades, com coisas dando errado, porque isso faz parte do nosso crescimento, do nosso dia a dia. A gente lidou com isso a vida toda. Então, a gente não vai perder Não vamos nos perder e ficar sem saber o que fazer, porque quando algo der errado, a gente vai consertar. Perfeito. Bom, Lucas, encaminhando um pouco, né, para o nosso último bloco, a gente sempre gosta de fazer perguntas mais no aspecto pessoal ou de dicas, né? Então, primeiro eu queria te perguntar, se tu fosse falar com o Lucas lá do início da tua carreira, o que tu diria para ele? E para quem está no início de carreira, o conselho que tu daria? Então, se eu fosse falar com o Lucas no início da carreira, eu acho que não faria muita diferença, tá, Gabriela? Porque ele não ia escutar. Então, eu acho que eu não preciso nem perder muito tempo pensando o que eu falaria para ele, porque é uma coisa que eu tenho vivido com os meus filhos agora, sabe? De que, às vezes, a gente vê eles fazendo algo que a gente vê que não vai dar certo, que a gente gostaria de pegar eles e botar no caminho certo, mas não adianta. A gente fala e eles não escutam. E se eu futebol falasse... que a gente estava comentando, né? Se eu falasse com o Lucas de início de carreira e dissesse, cara, cuida isso, faz aquilo, ele não ia ouvir, tá? E não tem problema, porque eu acho que ele precisava passar por alguns momentos de dificuldade, por algumas questões que ele precisava errar. Né? Ele precisava errar, ele precisava tomar algumas decisões erradas, ele precisava quebrar a cabeça, ele precisava tinha que tomar aprender a lidar com frustração, precisava se e frustrar. como responder a isso, então, né? O primeiro momento ali que tu teve uma decisão importante, eu quero entrar nessa empresa e não deu certo. Então, assim, talvez eu fosse querer dar o caminho mastigado para ele não ia ouvir, mas não tem problema, eu acho que ele não devia ouvir mesmo. Então, o único conselho que eu daria é não para, continua.
Segue que uma hora vai alcançar. E a questão, tu já deu uma dica de livro, que acho que é muito importante, né? Acho que esse estudo geral, assim, de tu entender as culturas, para quem quer essa carreira global é muito importante. Teria alguma outra dica de filme, de documentário, algum outro meio de buscar, né, informações? Não, deixa eu te contar uma história. Teve uma época que eu estava viajando direto para São Paulo, tá? Então eu passava a semana toda em São Paulo, num projeto, foram vários meses. E estava super cansado, trabalhava até tarde, tinha pouco tempo, então eu estava bastante tempo sem ler. E eu sempre gostei muito de ler. Daí um dia, era uma sexta-feira de noite, eu estava esperando o voo no aeroporto de Congonhas, e daí eu vi na livraria, assim, eu pensei, vou comprar um livro. Daí eu fui lá, fui na parte ali de romances geral, assim, peguei um suspense, olhei a capa e gostei. Mas daí eu pensei assim, pô, eu tô há tanto tempo sem ler e eu quero crescer na carreira, eu tô investindo no meu trabalho, deixa eu pegar esse tempo aqui, deixa eu investir em alguma competência de trabalho, não vou ler um suspense aqui que não vai me agregar em nada. Aí eu fui para a parte de livros lá de negócios, que meio que se confunde às vezes com autoajuda. Coach, autoajuda. Fui para lá. Daí, o primeiro que chamou a minha atenção era alguma coisa que eu até me arrependo de não ter comprado ele, porque peguei ele, assim, era alguma coisa assim, 50 dicas que vão... Revolucionar sua carreira. Tá. Eu peguei aquele negócio e pensei assim, bom, deixa eu olhar uma para ver se é para mim. Tá. Sem mentira, tá? Eu abri aleatório no meio, assim. Pá. Leia mais livros de suspense. Eu fechei aquilo, botei onde estava, voltei para onde eu estava, peguei aquele livro e adorei o livro, tá? É de um autor que eu já li todos os livros dele depois disso, tá? E comprei e me dei conta de que a gente não pode trabalhar o dia inteiro, a gente não pode querer... A gente precisa crescer, a gente precisa se esforçar, a gente precisa fazer a nossa parte, mas não o tempo todo. A gente precisa ter lazer, a gente precisa se divertir, a gente precisa ter uma bagagem cultural que também nos ajuda na carreira. Criar repertório, né? A gente precisa ter um repertório cultural, a gente precisa ser uma pessoa que consegue encontrar outras pessoas do trabalho, fora do ambiente de trabalho, a gente viaja, a gente sai para jantar, a gente toma um chopp, a gente conversa, a gente toma café da manhã no hotel, e a gente precisa ser pessoas interessantes, agradáveis, que tenham uma bagagem cultural, que saibam falar de viagem, que saibam falar de vinho, de gastronomia, de qualquer coisa, de jardinagem, de qualquer coisa que te interesse, que tenham livros para recomendar, que tenham filmes para recomendar, que saibam, que vejam séries, que façam o que gostem, mas que tenham uma vida fora né? do trabalho. Então, eu acho que isso, a minha recomendação é, não importa qual seja o livro, qual seja a série, o filme ou o hobby, mas tem um hobby, tem algo que você gosta de fazer. O meu é gastronomia. Então, assim, eu amo cozinhar, eu me envolvo, eu treino, eu pratico, eu penso o que eu vou preparar. Então, assim, esse é o meu grande hobby. Eu acho que ter um hobby faz a gente ser pessoas mais interessantes, e a gente sendo pessoas mais interessantes, de certa forma, isso também reflete na nossa performance. Perfeito. Então, acho que é isso, Lucas. Muito obrigada. Acho que terminar com esse conselho é muito importante, equilibrar, né, a vida profissional, a vida pessoal, lazer, hobby. Acho que é muito importante para ter uma vida mais saudável, né, e conseguir ter uma carreira de longo prazo aí com saúde, aproveitando a família, tu, né, com teus trigêmeos, teus 4 filhos. Então, muito obrigada pela tua presença. A gente te agradece muito. Para quem está nos assistindo, sigam nos acompanhando. Teremos em breve novos episódios. Hoje foi mais, né, uma conversa com o líder. Nos sigam no nosso canal, no YouTube, e até o próximo episódio.